Hoje a gente vai ter aula sobre a qualidade do solo, né? Um indicador de qualidade de solo, e o Leandro ele vai poder se apresentar melhor, mas ele atualmente ele trabalha aqui na Atlas também. Ele tem uma empresa chamada IFALab, né? Um braço aí da IFA Agrofloresta, e o IFALab é uma empresa especializada, focada, né, em desenvolver padrões de monitoramento, e aí ele vai falar um pouco do estudo que ele está fazendo na pós-graduação de solos da Exalc, né, e exatamente entender, de fato, poder, a gente que trabalha com agrofloresta, com restauração, para a gente está muito claro os benefícios, né, da agrofloresta, os benefícios da regeneração do solo, o quanto que um solo bem manejado, ele vai perpetuar ali qualquer sistema que tiver, né, inserido naquela área, mas às vezes a gente fala isso muito num conhecimento empírico, numa observação diária ali, e ele está trazendo muito isso para dados, para métricas, né? Então, é um trabalho bem interessante aí que ele tem feito com o IFALab, e a ideia é que a gente, né, dentro dessa aula, a gente olhe muito para o solo na questão da restauração florestal produtiva, com florestais. Por quê? Porque quando a gente fala, né, de um sistema produtivo, a gente ainda vai chegar na fase mais de modelagem financeira, a gente vai entender, né, a gente já entende que toda intervenção, todo manejo, toda aplicação ali o Leandro chegou aí, de insumo, enfim, qualquer trabalho realizado no solo, né, no sistema, ele vai diretamente impactar no resultado, no desenvolvimento do sistema. E aí, impactando, né, no desenvolvimento do sistema, a gente não consegue atender todas as premissas, né, necessárias ali para o sistema. Então, Leandro chegou aí, pode se apresentar. Leandro, aproveitei, já fiz uma breve apresentação sua, né, contei um pouco aí da sua atuação, tanto no IFALEB quanto na Atlas, né, principalmente no que tange aí a como olhar para indicadores e para aquilo que a gente sabe de maneira empírica, ou até mesmo no dia a dia, como a gente comprova isso, principalmente para financiadores, né, produtores, para que mostre que aquele investimento ele não é um capricho de um técnico que gosta de solo, e sim um resultado para a cultura, né, e uma forma de avaliar, de fato, qual que é o melhor caminho a ser tomado dentro do manejo da agrofloresta, principalmente nessa relação solo-planta. Então, fica à vontade, o tempo é seu, queria mais uma vez te agradecer aí, por, né, mesmo com tanta correria aí, encaixar esse tempinho para falar com a gente. Não, obrigado aí pela apresentação, pela oportunidade. Boa noite a todo mundo aí. Peço desculpas pelo atraso, é que a gente está cada hora em um lugar, então, nesse momento vocês vão ouvir, às vezes, a moça da rodoviária falar de alguns lugares aqui, mas é porque eu estou esperando um ônibus para viajar e para mais um projeto. Eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Deixa eu colocar aqui. Eu não vou tomar muito tempo me apresentando, né? Até porque o Helder já fez isso, mas só para seguir a linha aqui dos slides. Tá todo mundo vendo?
Ótimo. Então, a ideia aqui nessa aula, né, é a gente conseguir bater um papo um pouco sobre análise de qualidade de solo, e não análise de solo. Que geralmente, quando se fala em análise de solo, ou se falava, né, era uma coisa muito simplista e muito relacionada à correção de nutrientes, né, correção de acidez, etc. Então, aqui a ideia é a gente falar sobre indicadores e agrofloresta. E aí, quando vocês leem agrofloresta, vocês podem traduzir isso para qualquer tipo de restauração que exista. É que quando a gente fala de restauração produtiva, esses indicadores são melhores retornados, né, digamos assim, são mais fáceis de serem pagos, de você ver um benefício e tal. Então, eu vou focar muito aqui em plantio produtivo, né? Mas a ideia é que tudo que é feito de indicador para agrofloresta pode ser feito também para uma restauração. Então, eu, hoje, faço parte da comissão executiva do Conectando Florestas, né, que é o instituto fundado aí pela Atlas, e eu sou CEO da IFA, que tem esse produto que é o IFALab, que o Aldo já comentou com vocês, e além disso, como profissional, a minha especialidade é em solos e nutrição de plantas, mas principalmente em biologia de solo, né? Então a gente vai falar muito aqui de biologia. Então a nossa ideia hoje é ter uma visão 360 dessas intervenções feitas aí na restauração, né? Mas antes eu vou só falar um pouquinho da IFA, só fazer um jabá aqui, mas para vocês conhecerem um pouco, né? A IFA ela é uma empresa que ela vem para trazer esses dados, né, desse grande desafio que é multiplicar as agroflorestas. Porque muitas vezes as pessoas acham que a agrofloresta é uma coisa muito trabalhosa, muito custosa e pouco replicável, né? Então, a nossa ideia é trazer alguns laboratórios a céu aberto para organizar as práticas, as medições, os sensores e testar novas máquinas. Então, basicamente, a IFA, através de unidades demonstrativas, traz esses pilotos, né, para comprovações, etc. Então, o que são essas comprovações, né? São testes de maquinários, isso aqui é foto real nossa, ali no meio do mato, testar uso de pesticida biológico, compostagem, adubações verdes, inoculação de micro-organismos, etc. Tá? Então, depois eu passo um videozinho para vocês aí, né, sobre a IFA, se vocês quiserem dar uma olhada no YouTube. Mas vamos falar um pouco sobre o que vocês vieram aqui para ouvir, que é sobre a análise de solo. E como eu falei no começo, né, hoje, a análise de solo é o quê? É um cara que você contrata, que é uma extensão técnica aí da Emater, da Embrapa, da Epamig, enfim, e ele vai lá, ele vai com um tradinho desse aí, ele pega num baldinho 10, 15 subamostras, aí você pega macro, micronutrientes, pH, vê se o seu solo está ácido, se não está. Aí você vai lá, basicamente, você quer saber isso para colocar o quê? Calagem, né? Gessagem, quando muito, e faz a correção, que a gente chama, né? Seja ela correção nutritiva ou correção de acidez. Mas, solo é muito mais do que isso, né? E aqui é uma outra coisa que não sei se vocês viram, mas muita gente aí que é agrônomo, que é florestal, até biólogo, pode ter visto na faculdade esse barrilzinho aqui, que é a lei do mínimo, a lei de Leibniz. Então, o que significa isso, né? Que a produção máxima da sua planta, ela vai se dar a partir do nutriente em menor quantidade que você tem, porque é onde vaza o potencial da sua produtividade. Só que esse barril, ele está falando um conceito, não estou dizendo que esse conceito está errado, esse conceito está certo. Só que esse conceito, ele está trabalhando aqui só com nutrientes, água e luz. Ele não está trabalhando com biologia, ele não está trabalhando
com estrutura física do solo, ele não está trabalhando com interação de raízes. Então, ele é, digamos assim, incompleto, né? Então, aqui hoje, eu acho que o nosso objetivo é completar um pouco mais essa análise de lei do mínimo. Por quê? Porque se você for analisar o solo, você tem 50% mineral, isso aqui é média, tá? 25% atmosfera, gás, né? 20% água, e aí você pode colocar aí 5%, mas aí pode ser de 3 a 5, que aí vai esses 2% para cá, ou para cá, ou para cá. Mas você tem de 3 a 5% de matéria orgânica. Você fala aí, não faz sentido essa análise aqui de água e nutrientes, porque só de água e nutrientes eu estou falando de 70%. Você está falando da maioria. Porém, esses 5%, eles têm muita coisa aqui dentro. E esses 5% são, digamos assim, uma fábrica que faz com que esses 50 funcionem melhor, esses 20 funcionem melhor, esses 25 funcionem melhor. Então, não necessariamente porque você tem 5% de matéria orgânica que você não precisa trabalhar a matéria orgânica, tá? E dentro desses 5% a gente tem bactéria, protozoário, fungo, nematóide, vírus, minhoca, insetos, né, que são a macrofauna do solo. Então eu fiz uma separação aqui, na verdade esses slides aqui são slides retirados do curso do BioAS lá da Embrapa, que é um curso muito interessante para se fazer. E esses slides aqui foram tirados da pós-graduação da Exalc, lá de Solos e Nutrição de Plantas, né? Então, esses 3, 5%, né, 70% é vivo. É micro-organismo vivo. Né? 8%, na verdade 100% é vivo, né? Porque 70% é micro-organismo. 8% é macrofauna. Os tatuzinhos, ou as minhocas, enfim. E 22% é raiz, que também está viva, né? Então, tem muita coisa viva funcionando aqui nessa fábrica, dentro desses 3, 5% de matéria orgânica. E eles movimentam os químicos e os físicos. Eles mexem com a estrutura do solo, eles mexem com os nutrientes do solo. Tá? Então, apesar da baixa porcentagem de composição do solo, matéria orgânica é essencial numa análise. E quando eu falo matéria orgânica, não é só você analisar MO, não. Matéria orgânica é você analisar tudo que compõe a matéria orgânica, porque quando você tem lá naquela análise simples de macro, micronutrientes e matéria orgânica, você vai ter só uma porcentagem. Você vai ter só a certeza que é 3, que é 4, que é 5, que é 2, que é 6. É a única coisa que você vai saber. Mas, o que você precisa saber é, desses 3, 5%, o que está vivo, o que está funcionando, o que está trabalhando lá dentro. Isso vai mudar drasticamente a sua produtividade. Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Tá? A ideia, biologia de solo é uma caixa gigantesca. Então, a ideia é não... Como esse aqui é um curso mais generalista, a ideia é não tomar tanto tempo falando sobre conceitos de biologia de solo e mais trazer um conceito geral da biologia de solo para vocês, tá? E só para dar mais um zoom nessa biologia de solo, trouxe alguns dados para vocês verem. Então, a cada grama de solo, a gente tem 8,3 milhões até 2 mil milhões, né, de vida nesse grama de solo, né? 1 bilhão de bactérias. Dentre essas bactérias, 1 milhão desse tipo de bactéria que são os actinomicetos. E 100 mil fungos. Então tem muita gente dentro de uma grama de solo, tá? E é por isso que
trazendo algumas referências aqui para vocês, né? A Ana Primavera, lá atrás, nos anos 80, 70, sempre dizia que solo sadio, planta sadia, ser humano sadio. Porque esse 1 bilhão de bactérias vai trabalhar em função desse solo sadio, da interação com raízes e automaticamente um alimento mais sadio para a gente, né? Isso aqui é uma boa frase para finalizar essa aula, mas a ideia é que com essa frase, que é conhecida pela maioria das pessoas, a gente começa a pegar a lupa e entrar nessas interações de biologia do som, né? Então, eu vou falar para vocês aqui, né, sobre como que funciona esse solo, como é que é essa fábrica, esses 3%, esse 1 bilhão de coisas que está ali funcionando. Qual que é a estrutura deles? Como que eles funcionam e por que eles são tão importantes para você fazer uma análise de solo? Para você justificar isso, né? Então, a gente sempre fala em análise de SAF, em análise de restauração florestal, que a biodiversidade é muito importante, né? E aí, o que é essa biodiversidade? Essa biodiversidade, quando a gente vai para cima do solo, são 10, 15, 20 árvores. São árvores pioneiras, árvores secundárias, clímax. Isso acima do solo, né? Quando a gente vai para baixo do solo, a gente precisa ter biodiversidade de fungo, bactéria, vírus, protozoário, nematóide, que muita gente fala que nematóide é ruim, mas uma porcentagem desses nematóides é ruim, o resto não. Então a gente precisa ter biodiversidade. E essa biodiversidade abaixo do solo é dividida em duas coisas: diversidade metabólica e redundância funcional. Você precisa ter estas duas coisas em abundância no seu solo. Por quê? Com essas duas coisas, você vai ter um solo resiliente à seca, a excesso de chuvas, a pragas, doenças. Então, você precisa ter essas duas coisas. E o que são essas duas coisas? Diversidade metabólica é basicamente diferentes seres trabalhando em diferentes condições dentro desse solo. Então, por exemplo, cada indivíduo trabalha com uma temperatura, uma umidade, uma necessidade. Então, vamos supor que você tem um fungo que gosta de 20 graus e que gosta de 90% de umidade. Aí você tem um outro fungo que gosta de 10 graus, que umidade de 50%, e você tem vários fungos e bactérias que trabalham em clima e umidade diferentes. Que aí você tem uma diversidade metabólica. Isso significa que qualquer movimento que o seu solo fizer, vai ter alguém ativamente trabalhando. Trazendo isso para nossa realidade mais de dia a dia, é como se você tivesse um McDonald's 24 horas, que tem 3 turnos. Que tá, de manhã tem alguém trabalhando, de tarde tem alguém trabalhando, de noite tem alguém trabalhando. Então você sempre vai ter alguém trabalhando. Isso é diversidade metabólica. Redundância funcional significa o volume de indivíduos fazendo a mesma função. Então significa que você vai ter sempre capacidade máxima de trabalho do seu solo. Então você vai ter redundância funcional, muita gente fazendo a mesma função e muita gente fazendo funções o tempo todo em diferentes condições. Isso gera resiliência no solo. Aí você fala, caramba, Leandro, como é que eu faço tudo isso? É mais fácil do que a gente imagina. Não é que é mais fácil, é mais natural do que a gente imagina. Uma floresta faz isso o tempo inteiro, né? A serrapilheira, a diversidade de raízes, de árvores, integração, faz com que você tenha fungos diferentes, tal. Aí você fala, tá, por que eu preciso de diversidade metabólica para alguma doença? Porque se eu tiver 10 combatentes, guerreiros, para acabar com aquela doença, se um morrer, eu tenho mais 9. E se eu tiver
guerreiros diferentes, um mais alto, um mais baixo, um mais forte, um mais magro, dependendo de como vier aquela doença naquele ano, vai ter alguém disponível para trabalhar para ir contra essa doença. Então, um solo ele fica muito mais resiliente, né? Foi feito um estudo, eu não vou me lembrar muito bem os dados, mas depois eu posso passar para vocês, em ambiente controlado, com uma área onde você não tinha serrapilheira, você não tinha biomassa, você só tinha uma espécie de soja, só tinha soja, e você tinha uma deficiência de umidade. E aí foi colocada uma outra soja com cobertura vegetal, com bastante matéria orgânica e tal. E aí você tem uma diferença de... E aí foi colocado um nematóide, agressor dessa soja nesses dois solos. Você tem uma diferença de um solo resiliente matando este nematóide em poucas horas, versus 90 dias que foi feita essa análise, o nematóide ainda estava lá nesse solo pobre. Então, essa é a resiliência do solo. Quanto mais gente trabalhando, mais fácil e mais rápido você resolve os problemas que esse solo possivelmente vai ter, né? Então, essa resiliência vai fazer o quê? Melhor estruturação e aeração do solo, vai trabalhar com maior estímulo de crescimento para as raízes. Alguém já deve ter ouvido falar aí dos FBNs, né, os fixadores de nitrogênio, né, que vão no entorno da soja e tal. Você melhora a decomposição dos nutrientes e da biomassa, porque o ponto é o seguinte: se você tem um ambiente de restauração produtiva, você vai gerar biomassa. E qual que é a sua função de gerar biomassa? É umidade, aeração, mas também é ciclar nutriente. Então você vai pegar um milho, você vai colher o milho, vai derrubar esse milho. Todo nutriente que aquele milho acumulou na folha, ele precisa chegar o mais rápido possível, de novo, nas raízes da segunda cultura que tiver ali. Vamos supor, do café, né? Então você precisa que essa galera aqui decomponha o mais rápido possível essa biomassa. Você vai ter mais proteção para as plantas, como eu falei do nematóide, mais porosidade desse solo e retenção de água. Você vai ter mais espaço para reter água, para segurar água, né? Então, os micro-organismos fazem isso. 70% faz isso, né? Você tem aí, como eu falei aqui atrás, né? Esses 8% de macrofauna e esses 22% de raízes, que ajuda muito nessa questão aqui da proteção da porosidade e da retenção de água, porque eles vão abrindo túneis embaixo do solo. Mas 70% é micro-organismo, tá? E eles vão quebrar esses nutrientes. Então, um projeto de regeneração, uma agrofloresta como essa aqui, por exemplo, que tem uma palhada morta aqui, você tem uma soja funcionando do lado de um café, do lado de uma banana, do lado de um abacate, você vai olhar diversas coisas nessa agrofloresta. Então, esse curso, vocês estão aprendendo a ver caracterização de paisagem, clima, divisão de zonas, né, dessa propriedade, e agora o solo, né? Então, você vai entender que a análise de solo não é necessariamente macro, micronutrientes e pH. É você olhar química, física e biologia de solo para ver como que a biologia está interferindo na química e na física, tá? E aí, entra um pouco da IFA. O que a gente fez? A gente adaptou alguns conceitos, então isso aqui é uma junção de alguns conceitos do IQS, para analisar química, física e biologicamente esse solo. Então a gente agrupou tudo o que significa ciclagem e estocagem de nutrientes. Por exemplo, fósforo, potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio, ACTC, aqui. Tudo que é fluxo e disponibilidade de água. Então a gente aqui tem a densidade desse solo, a umidade, enfim. Suporte ao crescimento de plantas, também entra um pouco da densidade aqui, né, da compactação, da resistência à penetração de solo, né? E aqui você tem
as enzimas. Então, você olha a matéria orgânica com uma lupa. Você vê quanto que tem de fungo, quanto que tem de bactéria, qual que é a relação fungo-bactéria, qual que é a... Oi, Leandro, sua apresentação travou, tá? O seu áudio travou. Vamos aguardar ele retornar e talvez seja bom tirar a câmera para ver se volta, tá bom? Boa. Valeu, Isla. Mandar uma mensagem para ele aqui também. Só quem tiver alguma dúvida que der endereçando aqui no chat também, fica à vontade. Acho que ele caiu mesmo. Tá. Se ninguém tiver dúvida, posso falar algumas curiosidades sobre micro-organismos do solo. Tem um material muito interessante, que é da Universidade de Viçosa. Eles fizeram uma cartilha sobre micro-organismos eficientes. São, né, é a microfauna, né, presente no solo, que servem, assim, que tem esse serviço que o Leandro está apresentando, mas que também pode ser utilizado em diversos usos, tanto numa agrofloresta, numa lavoura, numa cama de pecuária, porque esses micro-organismos, eles degradam matéria orgânica. Eles degradam, por exemplo, excreção animal. Então, eles são utilizados na cama aviária ou suína, enfim, onde fica aqueles lugares, né, onde tem os dejetos animais, eles degradam aquilo rapidamente, aquilo vira um composto e pode ser utilizado esse adubo, né, vira um adubo e reduz a necessidade de tratamento de água, por exemplo, né, porque aquilo ali vai ser um efluente que é altamente poluente, né, para o proprietário rural lançar isso, ele não pode lançar, né, no rio sem tratamento nem nada. Então, e é um tratamento sustentável, né, que não requer uma estação de tratamento de efluente, né. São sistemas que a gente pode implementar na nossa propriedade rural ou até na nossa casa, que pode até auxiliar na limpeza da nossa casa, por conta desse tipo de degradação, que esses micro-organismos, eles são extremamente eficientes, né? Por isso que o nome do grupo é micro-organismos eficientes. E eu contei a curiosidade no tempo do Leandro voltar. Bom, gente, eu não sei porquê, eu não estou conseguindo conectar aqui no computador, mas eu estou com internet aqui no celular. Eu queria só saber, você pode compartilhar? Compartilhando já. Eu vou compartilhar por PDF, tá bom? Eu posso compartilhar aqui também, fica à vontade. O que você acha melhor? Tanto faz. Estou disponível. Se puder compartilhar, eu agradeço. Já puxou aí, eu agradeço. Beleza. Leandro, estava falando de uma curiosidade do uso de micro-organismos eficientes em essas situações, na cama pecuária, na lavoura, serve para agrofloresta, né? Ajuda no controle de pragas, limpeza de casa,
Tem uma cartilha bem interessante da Universidade de Viçosa. Só me lembra onde que parou a apresentação? É no 16. Eu acho que eu falei um. Parou aí, antes. É. Desculpa a intromissão. Que isso, Flora, obrigada. Não é intromissão, não. Antes, um pouquinho. Antes? Antes. Tem um círculo lá de ciclagem. Aqui. Isso, Tá aí. perfeito. Aí, Leandro, se quiser desligar sua câmera também, Maravilha. Só falando sobre a curiosidade aí que vocês estavam comentando, né? O uso de micro-organismos eficientes, ele funciona não só no solo. É exatamente isso. Ele funciona para você acelerar todo e qualquer processo que você precise de decomposição, tá? Então, por exemplo, a compostagem, como vocês falaram, a cama de frango, até as mudas. Tem gente que inocula nas mudas. E aí você ganha quase um mês aí de sair dessas mudas de viveiro. Então, é muito. Os micro-organismos. Leandro, acho que seu áudio tá travando. Que eu não sei se. Isso. Ah, não dá. Agora melhorou? Veja. Vocês estão me ouvindo? Agora tô. Tá bom. Então, aí, sobre o IQS, né? O que é esse conceito de evolução de solo? É você juntar todas essas métricas, todas essas estruturas biológicas, físicas, químicas, em prol de uma qualidade de solo, de uma evolução de solo, né? Então, se você olhar nesse círculo, você tem ciclagem de nutrientes, que são fósforo, potássio, nitrogênio, né, matéria orgânica, aliado a fluxo de disponibilidade de água, que é o quê? A densidade do solo, a umidade, aliado ao suporte do crescimento de plantas, que é o quê? É o quanto que as raízes vão crescer nesse solo. Então, são alguns indicadores biológicos e físicos que vão propiciar que essas raízes cresçam. E o suporte à biodiversidade do solo são as enzimas, né? Essas enzimas decompositoras de fósforo, decompositoras de carbono, que a gente vê que o fósforo, por exemplo, é um nutriente muito de difícil reposição, porque ele não é que tem disponibilidade vasta e não é cíclico, ele é finito. Então, a gente precisa de enzimas para decompor. Leandro, tá cortando novamente. Caramba, cara. Que droga. Será que é porque está gravando? Deixa eu dar uma olhadinha. Calma aí. Eu vou sair e vou entrar mais uma vez. Agradeço.
Gente, mil desculpas, eu estou tentando aqui mudar minha rede. Vamos ver se vai dar certo. Parece que agora está mais fluido aí, Leandro. Tá, ótimo. Passa para mim o slide, por favor. Enfim, esse conceito de evolução de solo, que é uma diferença de análise de solo, ele envolve macro, micronutrientes, umidade, porosidade, resistência à penetração desse solo, compactação desse solo. Ele envolve muita coisa. Ele não envolve só o que sempre foi feito, né, nas nossas análises de solo por aí. Pode passar, por favor? E aí, eu fiz só uma... Eu não sei como que é o conhecimento de vocês aí sobre análise de solo, mas eu peguei só um exemplo de como que é feita, né, uma análise de solo. Você primeiro olha o relevo para você saber quantas amostras você vai ter. Solos diferentes têm amostras diferentes. Então você não pode pegar uma amostra do alto do morro e misturar com uma amostra do lado do rio. São amostras completamente diferentes. E aí você tem as ferramentas adequadas, né, os dados, dado contaminação de... Aí você tem as profundidades. Geralmente, eu uso 0,10, 10 a 20, 20 a 40. E se for necessário, numa floresta, em estágio avançado, mas geralmente 0,10, 10 a 20, 20 a 60, 20 a 40. Aí você tem que fazer o quê? Você tem que coletar diversos pontos. Estima-se que de 10 a 15 pontos para uma análise composta, uma amostra composta, né? E essa amostra composta, ela é uma amostra a cada 2 hectares, a cada 1 hectare e tal. Pode passar, por favor. E aí eu só trouxe um visual do como seria essa visualização. Você monta um gráfico, uma teia de funções e não de nutrientes. Obviamente, você vai pegar ali cálcio, magnésio, pH, alumínio, para você ver se o solo está ácido ou não. Mas, de uma forma geral, para justificar para um investidor, por exemplo, você vai dizer que esse solo está baixo em ciclagem de nutrientes e que ele precisa aumentar a interação de raízes. Então, para isso, você precisa trazer árvores pioneiras de crescimento rápido, que trazem muita biomassa, mais porosidade e umidade para o solo, e mais raízes que vão penetrar solos mais profundos. Um outro exemplo que eu dei aí é um suporte à biodiversidade. Matéria orgânica, ou você... Leandro, tá? Voltou a falhar de novo, cara. Tá ouvindo? Eu estou te ouvindo. Eu estou ouvindo todo mundo. Agora voltou. Agora voltou. Pode passar para mim, por favor? E aí, aquele gráfico que eu mostrei sobre melhorias que você pode ter no solo, trazendo
pioneiras, trazendo eu vou trazer para vocês algumas respostas comprovadas aqui em alguns estudos, tá? Da Embrapa Agrobiologia no Cerrado, onde você tinha soja mais pousio na esquerda e soja com micro-organismos e braquiária de rotação. Você tem na direita aí fertilidade muito parecida, pH muito parecido, cálcio muito parecido, potássio muito parecido, fósforo igual, né? A única coisa que muda é a matéria orgânica. Aí você fala, nossa, mas está tudo muito parecido. Tá ótimo. Tem uma diferença de 334 sacas. Por que essa diferença de sacas? Aí você olha ali embaixo, beta-glicosidase e sulfarase, que são duas enzimas decompositoras de enxofre e carbono, elas estão 62 versus 233. 28 versus 233. Não dá para mostrar aí, porque tem eu tirei um print lá da palestra e tem uma legenda. Mas essas enzimas foram fundamentais para você aumentar quase 20% em sacas da soja. Né? Isso significa que a biologia, que não era analisada, mexeu com... Você precisa fazer essa comprovação quando você fizer essa análise. Vocês estão ouvindo bem? Tem hora que dá umas cortadinhas, mas ainda tá dando para pegar. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, às vezes corta, mas eu consigo pegar o contexto aqui, eu posso explicar novamente. Tá, depois nas perguntas eu posso ajudar também, se estiver cobrando. Pode passar para o próximo, por favor. Esse exemplo é um exemplo de café. Das outras árvores, um café sombreado. Mas a biomassa no solo, que manteve umidade nesse solo, conseguiu fazer com que os talhões A, B, C e D tivessem uma armazenagem muito maior de fósforo e de potássio. E tivessem uma diminuição de temperatura, uma variação de temperatura muito menor. Quando você vê no pleno sol ali, ó, a temperatura começa de 21 e chega a 29. Quando você vai no sombreado, a temperatura... Você mediu você mediu a umidade. E aí, medindo a umidade, você conseguiu ver por que você tem fósforo e potássio mais armazenado. Aqui não foi feito, mas se tivesse sido feito uma análise de enzimas, possivelmente você ia ter muito mais enzimas nos talhões A, B, C e D. Tá? E como, eu não pus aí, mas como reflexo, você teve também uma diminuição daquela variação do café de um ano para o outro, que é o ano bom e o ano ruim. Você teve uma diminuição, sendo que no ano ruim o café produziu 80% do ano bom. Então, assim, isso se justifica por alguma coisa. Isso se justifica por uma análise de biologia, uma análise de umidade,
uma análise de coisas que vão além de macro, micronutrientes e pH. Pode passar, por favor. Para depois vocês falarem, acho que algumas coisas devem ter cortado, então vocês devem ter algumas dúvidas. Esse é um exemplo de uma resposta enzimática em cacau, nos 3 últimos, e em maracujá, nos 3 primeiros. Eu pus isso junto para discutir um pouco com vocês. Então, o que é CBN? É carbono da biomassa microbiana. É como a gente mede a porcentagem de vida no solo. A gente não tem como contar, porque são micro-organismos. Então, a gente mede o carbono vivo, o carbono que se mexe. Então, isso é como a gente conta os micro-organismos. A mesma coisa o nitrogênio, que se mexe. É como a gente conta os micro-organismos. CBMC e NBMN são como a gente conta quantos gênios esses fungos e essas bactérias usam do solo para gastar essa energia, né? Eles precisam de energia, e a energia é nitrogênio e carbono. Se a energia está indo para o fungo, ela não vai para a planta. Se a energia vai para a planta, ela não vai para o fungo. Mas um se beneficia do outro, né? Então, só para vocês entenderem. E esse QCO é o coeficiente metabólico. É o quanto que precisa de metabolismo para se quebrar um nutriente. Então, é mais ou menos como se fosse você numa corrida na esteira com batimento a 100 por hora e com batimento a 60 por hora. Tá? Só para vocês entenderem. E aí, esses 2 experimentos eu trouxe aqui para mostrar que quando você tem... lembra lá no exemplo anterior que você tinha enzimas e tal, muito baixos? Acima de 200, 140, 270, esse carbono da biomassa microbiana, isso significa que você está tendo muita vida no solo. Então, tem muita gente trabalhando. É aquela coisa que eu falei lá atrás, né? Resiliência, você precisa de diversidade metabólica, você precisa de redundância funcional. Então, é isso. Você está aumentando o número de serizinhos pequenos que estão trabalhando. Só que eu trouxe um comparativo para vocês, porque a gente está falando sobre restauração aqui, né? Então, quando você leva já com um plantio de adubação verde, de feijão de porco na linha 1 e de amendoim forrageiro na linha 2, e quando você trabalha com agroflorestas de cacau sombreado, com eritrina e com seringueira, que são esses últimos 3 aqui, você tem, apesar de um carbono de biomassa microbiana parecido, você tem menos coeficiente metabólico. O que significa isso? Significa que, quando você trabalha com árvores, quando você trabalha com raízes mais evoluídas, digamos assim, você gasta menos energia para disponibilizar nutriente. Em resumo, quando você trabalha com agrofloresta, você disponibiliza mais fósforo para o seu café do que quando você faz uma simples rotação de cultura com adubação verde. Então, a gente só consegue provar isso fazendo essas análises de solo. Então, se você quiser passar aí, é que use rotação de culturas, use incremento de biomassa. Vocês vão entender isso ao longo do curso, já deve ter sido falado isso. Mas não só use, meça. E aí você vai ver a diferença de usar algumas práticas de adubação verde, porque você está medindo a biologia do solo, porque você está medindo a microvida. E mais do que isso,
Faça plantio com árvores, porque você vai medir, você vai ver que a interação raiz-micro-organismo é muito mais evoluída do que a interação raiz e micro-organismo de uma crotalária, por exemplo. E, além disso, você tem uma serrapilheira ali, uma biomassa, que demora mais tempo para se decompor. Então, você começa a trabalhar com fluxos de curto, médio e longo prazo. Né? E assim eu finalizo para vocês, eu peço desculpas, mas espero que vocês tenham entendido, e que vocês não entenderam, acho que a gente tem um tempinho aí para eu poder ajudá-los. Leandro, eu queria agradecer mais uma vez aí. Acho que mesmo com as oscilações aí, deu para pegar bem o conteúdo, né? Deu para acompanhar aí. Eu já tenho uma dúvida que é com relação, né? Eu acho que salientando aí também a importância desse trabalho, com relação aos custos, né, dessas análises. Então, hoje, para fazer todo um diagnóstico desse no solo, acompanhar, se você puder, né, dar um direcionamento para a gente, qual é o custo disso, né? E o segundo do ponto que eu, acompanhando aqui, gostaria de entender um pouco mais, com relação a, a parte mais, né, biológica do solo. Quais são os fatores que podem, em algum momento, né, declinar ali a evolução biológica do solo. Hoje, tem várias questões aí com relação à seca, a excesso de chuva, até mesmo deriva de produtos químicos, né? Então, uma coisa que eu fiquei curioso tem alguma coisa que pode atrapalhar essa vida do solo, né, em algum momento, mesmo fazendo esses processos todos aí de manejo, enfim. Então, seria mais essas dúvidas, a questão do custo e a questão do risco digamos, ter uma diminuição da vida do solo ali por algum fator externo. Não, ótimo. Sobre os custos hoje ainda não são dos mais baratos, mas vocês podem dar uma procurada no BIOAS, BIOAS, da Embrapa, que a Embrapa está certificando diversos laboratórios pelo Brasil para poder trazer análises enzimáticas, que são as enzimas que eu mostrei, a beta-glicosidase, aí, a sulfatase, o CBM, né, o NBM, para baratear um pouco isso. Para vocês terem uma ideia, uma amostra que se gasta ali mais ou menos R$300 ali para macro micronutrientes e matéria orgânica, você vai gastar o dobro, tá? Você vai gastar uns R$600, R$700. Porém, não é necessário fazer essa análise todas as vezes. Você pode fazer essa análise a cada 3 análises suas de macro micronutrientes, a cada 4, depende muito da cultura que você está trabalhando, né? Então, por exemplo, nas agroflorestas, a gente trabalha com renovação do IQS completo a cada 4 anos. E aí, a cada 2 anos, a gente faz uma só de macro micronutrientes e matéria orgânica, né? Só para a gente conseguir balizar os nutrientes ali, e aí a cada 4 anos a gente vai vendo o fluxo de outro. Biologia, e aí eu já entro nessa sua segunda pergunta. Biologia é uma coisa que do dia para a noite muda consideravelmente dentro do solo, tá? Então o ideal seria você fazer pelo menos as enzimas junto com macro e micronutrientes. Mas a gente sabe que se isso vai encarecer, faz a cada 2, né?
Porque aí, pelo menos você vai ter um norte, você vai conseguir ter um gráfico de evolução na sua propriedade e tal. Antes de eu só entrar no fator da sua segunda pergunta, tem algumas análises que podem ser feitas pelo próprio agricultor, tá? Então, densidade de solo, por exemplo, você pode fazer com o seu próprio equipamento, que você precisa tirar um pedaço do solo sem deformar e colocar ele por secagem de 100 graus por 12 horas. Então, você consegue fazer. Resistência à penetração, você consegue comprar uma ferramenta ali de R$ 1.000 e você consegue fazer de tempos em tempos. Então, é possível fazer algumas coisas em loco. Essas laboratoriais, é possível que você não faça todas as vezes, mas sim, sai aí, vamos falar aí que fazendo todas essas estratégias que eu falei, coisa de 60%, mas porém, você economiza em outros fatores, né? Você economiza, por exemplo, em fertilizante. Porque aquele exemplo da soja que eu dei, um agricultor tradicional, a primeira coisa que ele ia fazer é botar mais fósforo, botar mais potássio. Só que assim, o fósforo que ele ia colocar não ia surtir efeito nenhum. Você entendeu? Então, às vezes, vale mais a pena você gastar R$ 200 numa análise microbiana, ver que você está deficitário ali em micro-organismos, comprar uma inoculação de micro-organismos e aplicar. Então, tem essa relação de custos que é uns 60% mais caro. Sobre a sua segunda pergunta, fungo gosta de umidade e escuridão. Bactéria gosta de açúcar, mas ela gosta muito de umidade, gosta muito de carbono para viver. Então, se você tem um solo com bastante biomassa, coberto, com bastante cobertura de solo, você vai ter uma manutenção dessa microvida do seu solo vivo. Se você deixar solo exposto, intempérie, erosão, calor absurdo, você vai perder uma grande parte dessa biomassa, e isso é claramente visto nas análises de solo, que você vê porcentagem de matéria orgânica abaixo de 2%. Tá? Então, erosão é uma coisa também que mata a sua microvida do solo, porque 90% da microvida do solo está nos primeiros 10 centímetros dele. Então, se você tem uma enxurrada que leva 5%, 5 centímetros desse seu solo, ele levou 5 centímetros dessa sua microvida. Então, são alguns fatores que podem te prejudicar, digamos assim, né? Entendi. Não, realmente é algo que tem que estar ali, né, minimamente acompanhando, não só por análise, mas na rotina do dia a dia ali, né? Exatamente. As práticas regenerativas, elas têm que ser constantes. As análises são só uma parte. Só que as práticas regenerativas, elas precisam ser constantes. Perfeito. Um pouquinho do tempo aqui também. Alguém mais tem alguma pergunta, pessoal? Eu tenho, João, aqui. Ia perguntar um pouco, para explicar um pouco melhor a periodicidade das análises. Você comentou que tem que fazer mais ou menos a cada 2 anos, né? Quanto tempo que os solos demoram para incorporar toda essa matéria orgânica que é aportada e tudo mais, para realmente ter que fazer essa análise novamente. E se muda ao longo do tempo, vai ficando mais espaçado. Sobre mudança ao longo do tempo, depende do indicador. Então, por exemplo, indicadores biológicos, eles mudam no mesmo ano algumas vezes. Então, se você está fazendo uma análise de solo com biologia na época de seca, não faz um comparativo na época de chuvas, porque você vai ter uma diferença. Você vai ter mais umidade, você vai ter menos temperatura, vai parecer que evoluiu, mas não evoluiu. Na verdade, só está em um período diferente do ano, tá? Então, tente manter a periodicidade
nos mesmos estruturas. Então, sempre no período seco ou sempre no período úmido. Então, eu gosto sempre de fazer no período seco porque eu pego o pior cenário. Então, por que eu estou dizendo isso? Se a gente estivesse falando aqui de uma agricultura de precisão, milhões de hectares, eu ia falar para vocês que algumas dessas análises, principalmente as biológicas, teriam que ser semestrais. Mas a gente sabe, a maioria é agricultor familiar, é muito difícil se fazer análise de solo. Então, o que eu faço é a cada 2 anos no período seco. Todas as químicas de macro e micronutrientes, todas as biológicas, de enzimas, de biomassa microbiana, de carbono orgânico e de matéria orgânica. Eu faço a cada 2 anos no período seco. A cada 1 ano é melhor ainda. E depende muito da cultura que você vai ter. Se for uma cultura anual, talvez você tenha que fazer todo ano sim. Se for uma cultura tipo um café, talvez você consiga espaçar a cada 2 anos, né? E aí sobre as suas algumas análises, por exemplo, análises físicas. Então, compactação, densidade de solo, resistência à penetração, nem adianta você fazer a cada 6 meses, porque não vai mudar em nada. Faz a cada 3 anos, 5 anos, porque você vai ter uma mudança a longo prazo que você vai ter desse sistema. Então, biológicas, você pode fazer semestralmente. Mas, por conta dos valores, eu indico fazer a cada 2 anos. Químicas, você pode fazer anualmente, mas pelo valor, eu indico fazer a cada 2 anos. Físicas, análises físicas, eu indico fazer a cada 5 anos. Então, você faz no ano 0, no ano 5, no ano 10. Aí você vai ter um parâmetro florestal de mudança completa dessa porosidade desse solo aí. Tá? E se vai mudando ao longo do tempo, não, porque a tendência, principalmente biológica e física, e biológica e química, a tendência é que você cresça, que você evolua, mas não que você estagne, porque é a natureza funcionando ciclicamente. Pode ser que depois de 30 anos, uma floresta madura, aí você não tenha evoluções muito grandes, assim. Mas nos primeiros 20 anos, assim, você vai ver. Vocês estão me ouvindo? Voltou agora, Leandrão. Travou no 20 anos. Ah, que bom, travou no finalzinho. Então, assim, os primeiros 20 anos, eu seguiria essa periodicidade que eu falei. A cada 2 anos, você faz análises biológicas e químicas, ou a cada ano, e a cada 5 anos você faz as físicas. Mas pode ser que quando a floresta ficar madura, depois de uns 20 anos, pode ser que você não veja tantas evoluções. Beleza, obrigado. Alguém tem mais um ponto? Pessoal, eu gostaria só de trazer mais um ponto, que eu também sei do quanto o Leandro sabe aí, estou aproveitando para trazer aí. Seguinte, Leandro, hoje, como que a gente consegue, né, fazer uma substituição do modelo de fertilização do solo, e até mesmo melhoria aí, né, da disponibilidade de nutrientes, sem precisar exportar, né, os insumos, sejam eles de base orgânica ou de base química, né? Se você puder contar para a gente aí algumas soluções que você tem visto para uma produção em farm ali desses produtos, desses adubos, enfim. Não, maravilha.
Assim, para você trazer micro-organismo para esse solo, você tem que trazer por meio de composto orgânico, ou biomassa, ou plantas que inoculem micro-organismos, principalmente as bactérias aí, né, fixadoras. Ou você tem que pegar o micro-organismo puro, né, e jogar ele nesse solo. Então, o que eu tenho visto de solução é adubação de composto, né? E aí esse composto, como até acho que a Isla falou, né, pode ser já inoculado, então você já pode inocular no composto e já jogar esse composto no solo lá inoculado. Mas pensa aqui, e aí a gente tem que pensar como se fosse a gente, né? Pensa que você está no conforto da sua casa, aí de repente você abre a porta e tá um calor de 40 graus. Você vai começar a suar bastante. Possivelmente, é isso que vai acontecer com o composto. Você vai matar alguns micro-organismos que foram, de forma radical, colocados naquele solo. Então, saiba que você vai ter uma mortalidade. É melhor do que um NPK, mas saiba que você vai ter uma mortalidade. Por isso que se coloca em grandes quantidades, tá? E se coloca em horários de menos sol. A inoculação de micro-organismo, então você tem aí tricoderma, Bacillus subtilis, Bacillus tungensis, metarrhizium. Você tem alguns isolados que eles chamam, têm sido inoculados nas lavouras para combate a doenças, para enraizamento, para aumento de micro-organismos nesse solo. E isso pode ser feito por meio de pulverizações. Tá? E a adubação verde vai trazer micro-organismos para esse solo, porque você vai ter mais raízes em lugares onde você não tinha raízes. E micro-organismo gosta de ficar perto da rizosfera. Então, você vai trazer mais micro-organismos. Então, plantar adubação verde também é uma forma de trazer esses micro-organismos para dentro do solo. E roçada, ao invés de abrir, expor o solo, né? Então, a ideia é, você pode fazer um farm, essas inoculações de micro-organismos, ou você pode comprar e botar nas suas lavouras, esses micro-organismos, mas você precisa ter um ambiente ajustado. Você precisa ter um solo que não está exposto. Não adianta nada você colocar um micro-organismo isolado no meio-dia, em 40 graus, no solo exposto. Não adianta. Não vai adiantar de nada. Então, assim, são várias práticas. Faz adubação verde, deixa a biomassa lá, não deixa solo exposto, aplica micro-organismo on farm no final do dia. Cortou aí? Não. Ah, tá. Aplica micro-organismo on farm no final do dia e deixa que, aos poucos, o seu solo, essa biomassa, essa interação de raízes, vai transformando a microbiota, tá? Eu, geralmente, gosto de fazer adubação verde, roçadas, com manutenção dessa biomassa, e 2 vezes por ano eu faço aplicação de isolados, que eu produzo nas propriedades, né? Então, você tem como inocular micro-organismo da mata, tipo o bocache, que eles falam. Você tem como expandir, então você pega um tricoderma, que é um fungo, você consegue com umidade, com água, com açúcar ali, você consegue expandir ele. Então, tem formas de se fazer, mas geralmente eu uso micro-organismo aplicado em pulverização com biomassa proveniente de adubação verde ou de poda de árvores. É basicamente como eu faço, e sempre que eu vou fazer adubação, é adubação com composto orgânico e não com NPK. E só mais um pontinho. E aí, quando você fala assim, mas o meu composto orgânico não tem fósforo, não tem potássio. Geralmente eu utilizo metade
a 1/3 menos fósforo e potássio no meu composto do que eu usaria numa aplicação direta. Porque eu estou jogando fósforo no ambiente propício para que ele seja comestível para os micro-organismos, que é o composto. Ele está muito úmido, ele tem muita matéria orgânica, ele tem muito micro-organismo. Eu não jogo direto no solo, eu jogo no composto. E depois eu jogo o composto no solo. Então, você economiza com esses nutrientes. Você não precisa jogar esses nutrientes, você entendeu? Porque você está com uma fábrica viva trabalhando para você para decompor esses nutrientes. Então, eu geralmente gasto 10 vezes menos, de 5 a 10 vezes menos, em adubação com composto do que com uma adubação NPK. Tá? Então, isso faz com que eu possa gastar mais dinheiro com minha análise de solo e com a análise do composto. Boa. Não, maravilha aí. Foi mais completo do que imaginava. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Nenhuma? O Leandro já disponibilizou a apresentação também, a gente vai compartilhar depois com vocês. Então, se ninguém tiver mais uma dúvida, a gente pode ir encaminhando para o encerramento aqui. Pode tirar a apresentação, Isla, que aí eu já vou deixar meu vídeo. Vai? Eu compartilhei aqui no chat, tá, pessoal, o link do PDF do BioAS, né? Deixa eu até aproveitar, não sei se alguém tem alguma dúvida aí. Nenhuma, pessoal? Eu vou passar para vocês algumas dicas para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse tema. O BioAS da professora Ieda Mendes, IEDA Mendes, ele está com um curso agora dentro da Embrapa, tá? É gratuito, está saindo várias turmas. Fazer é um curso complexo, mas vale fazer para aprender um pouco. Manual do Solo Vivo, da Ana Primavera, é um bom livro para se ler. Professor Andreotti, eu vou pegar o livro dele, eu vou passar para o Helder. Eu coloco no grupo lá de vocês. Ele é um livro disponibilizado gratuitamente da Exalc, em e-book, que fala muito sobre solo vivo. Tá? É onde eu me baseio muito para as minhas análises e tal. E eu também estou lá no grupo, estou disponível. A IFA, a ideia é que publique cada vez mais esses relatórios, essas estruturas desses solos, melhorando cada vez mais, mas são algumas leituras interessantes para vocês verem. E para quem quer pirar um pouquinho, exatamente, o Helder mostrou aí, o Manual do Solo Vivo. E para quem quer pirar um pouquinho, pessoal, tem esse daqui também da Ana Primavera, que é bem legal, que é o manejo ecológico de pastagens em regiões tropicais e subtropicais. Ele é bem voltado para pastagem, para a nossa região, e é bem legal, e ele traz uns exemplos, assim, tem até uma folha aqui que traz a época das gramíneas, tem várias, é bem legal esse livro. É muito legal mesmo esse livro, eu já li também. Para quem quer pirar um pouquinho, vai no Netflix lá, Fungos Fantásticos. Tem alguns vídeos mostrando o quão interessante é essa relação fungo-raiz, bactéria-raiz. É muito interessante mesmo, é coisa de 30 dias, 40 dias, você vê uma mudança absurda dentro do solo, em termos de tamanho de raízes. Tem alguns grupos da Exalc que falam sobre micro-organismos, eu vou botar no
no nosso grupo lá do curso, para vocês seguirem, para vocês irem se ambientando, tá? E eu estou disponível lá também. Valeu demais mais uma vez, Leandrão. Pessoal, então fiquem à vontade aí para mandar dúvidas. E mais uma vez agradeço aí a presença e participação de todos em mais um encontro desse curso. Obrigado a todos aí, gente. Desculpa aí as travadas, mas espero que esteja tudo claro para vocês e obrigado pela oportunidade, Helder, todo mundo da Atlas. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada. Valeu mesmo. Obrigada. Valeu, obrigado, Leandrão. Alô. Abraço.